Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e question em latim quer dizer questão, quer dizer pergunta. A título de curiosidade, o termo latino questio deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O e formaram esse sinal. Curiosamente também, o O de question deu origem ao ponto do sinal de interrogação. É isso aí. E aí, deputada Janete, gostou da curiosidade? Sim, interessante, não conhecia. Outra curiosidade como alerta. Deputada, a palavra sincero, ela vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo. Seja sincera como você sempre foi em sua vida. E vou usar, atenção a todos, eu vou usar o termo você como tratamento, porque o tema do podcast é vida pessoal e pública em sua versão humanizada. Eu quero que as pessoas conheçam a versão da deputada, a versão dela humanizada, uma versão pouco conhecida no dia a dia. Deputada, segundo Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, ele diz o seguinte, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Ele disse isso antes de Cristo. Por esse motivo eu vou perguntar, por esse motivo eu vou questionar, de uma forma como nunca se fez, e como nunca se fez, nunca se viu e nunca se fez antes. Inicialmente, na vida pessoal, quem é Janete de Sá? Janete de Sá é uma mulher simples, muito guerreira, trabalhadora, que vem de uma família humilde, um pai ferroviário, uma mãe dona de casa, tem 5 irmãos, casada, hoje viúva, com um rapaz do município do Alegre, tem 2 filhos, um neto de nome Samuel, uma nora linda, empregada da Vale por concurso, já aposentada. Sim, uma mulher que na vida sempre trabalhou muito, sempre venceu trabalhando, buscando conhecimento, buscando estar presente no dia a dia das pessoas, especialmente da sua família. E na vida pública, quem é Janete de Sá? Eu iniciei na vida pública muito cedo. Eu comecei no movimento estudantil, lutando por mais verbas para a educação, melhorias no ensino público, na Universidade Federal do Espírito Santo. Participei do centro acadêmico de enfermagem, da composição da diretoria do DCE, depois da abertura política. Ingressei no movimento sindical, me tornei a primeira mulher a presidir o Sindicato de Trabalhadores da Vale do Espírito Santo de Minas Gerais. Depois acabei ingressando na vida pública. Em 2002, meus colegas me lançaram para deputada estadual e eu venci de primeira. Fui a zebra da eleição, venci as eleições em 2002, ingressei na política institucional em 2003 e estou no 6º mandato de deputada estadual, 6º mandato consecutivo. Preparada para as perguntas? Preparada e, como você disse no início, usando de muita sinceridade, porque sempre fez parte do meu perfil. Vamos lá. Janete, dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Na verdade, isso é um erro. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora? Qual o seu nome? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação, B deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso, eu posso questionar. Então, o questionamento está ligado à dúvida. Janete disse a minha curiosidade sobre sua vida. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela e por quê? Eu acredito que hoje quem mais saberia sobre a minha vida são minhas irmãs. Qual o nome delas? Jane e Jussara. Elas conhecem muito de mim, nós somos criadas juntas, sempre muito unidas. Então, elas sabem muito de mim, de toda a nossa história, do início, do meio, da atualidade. E o meu filho Danilo, meu filho mais velho, que é um confidente. Então, muitas das minhas coisas que eu tenho que confidenciar, eu faço com ele. Entendi. Minhas irmãs e meus filhos, e meu filho. Janete, dizem também por aí, e de forma equivocada, que segundo a sua origem, a palavra aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um erro. A origem da palavra aluno está ligado a criança de colo, lactente, e por extensão a discípulo. O termo fósforo, que aparece em caixa de fósforo, palito de fósforo, na verdade o fósforo não está no palito, ele está na caixa. O termo fósforo é de origem grega
e quer dizer portador da luz. Discípulo, portador da luz. Minha pergunta sobre sua vida. Janete, quem foi ou é o seu professor de vida? Quem foi ou é o portador da luz que guiou o seu caminho ou que guia o seu caminho? Meu pai, muito das coisas que eu faço e da minha história, do meu comportamento, do meu princípio de ética, de respeito ao próximo, vem dos ensinamentos do meu pai. O meu pai, ele foi assim a pessoa que me conduziu, assim também como as minhas irmãs na vida, de que a mulher logo cedo deveria ter o seu emprego, de que não devia usar o casamento para poder sair de casa, e sim como uma opção, uma escolha de que você quer para você, e sempre assim, casar com quem você quer, porque você gosta. Então, o papai, ele é essa figura muito forte na minha vida, e eu assim, de nós quatro, eu acredito que eu sou a que mais pareça com ele, até na forma de ser, de pensar, e a característica de ser uma mulher muito forte, preparada para os embates da vida, as situações que Qual o nome possam. dele, Janete? Jarba Cipreste de Sá. Janete, os dicionários mostram que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Esse é um erro. Erro de dicionário. Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem dois sentidos. Um deles é parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar também tem o sentido de atender a conselhos. Minha pergunta estará ligada a conselho. Janete de Sá, qual foi o pior conselho que já ouviu em sua vida? É, eu não me lembro, porque assim, eu sou mais de dar conselho do que de receber. E é assim, mesmo que me dê um conselho, eu só faço aquilo que eu acredito. Eu sempre penso muito antes de fazer as coisas e faço o que acredito. Então, assim, eu não me lembro de um conselho que fosse ruim, Não, né? porque eu só extraio aquilo que é bom. Não tenho lembrança E disso. você pode dar um conselho muito bom para as pessoas? Que a gente deve respeitar as outras. Que o princípio é você usar muito a palavra respeito, mas não apenas usar a palavra na forma escrita, na forma que, né, que ela se traduz, mas o respeito, sim, com profundidade. Para mim, o respeito é a palavra-chave para que a gente possa transitar bem nas relações, para que a gente possa compreender o outro, para que a gente possa não se meter muito na vida das pessoas e simplesmente respeitar. Sim. Janete, a palavra trabalho ela vem do latim, tá? Vem do latim tripalium. Tripalium, 3 paus. O tripalho, Janete, era um instrumento de tortura com 3 paus. Então a origem da palavra trabalho está ligada à tortura. Trabalhar, estudar. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual o pior problema ou o que a incomoda muito hoje no trabalho? Hoje na Assembleia Legislativa? A falsidade que existe dentro da política, a falsidade, a bolada nas costas, a falta de compromisso com aquilo que eu considero que são importantes para a sociedade, a falta de respeito para com o próximo, mas especialmente a falsidade, os interesses particulares em detrimento dos interesses das pessoas. Entendi. Janete, eu quero falar agora dos verbos falecer e morrer. Eles têm empregos diferentes. O verbo falecer está ligado à ideia de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos. Então, em situação de violência, não se deve empregar o verbo falecer, porque o verbo falecer a ideia dele está ligado a efeito natural. O verbo morrer, nós podemos empregar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Minha curiosidade sobre sua vida, Janete de Sá. Se pudesse reencontrar alguém que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Meu pai, meu pai, para agradecer a ele tudo que eu não pude agradecer. Eu era muito jovem e não sabia o porquê que ele insistiu tanto, que ainda muito jovem, com 18 anos, eu fizesse um concurso na Vale, que eu tivesse meu emprego. Por que eu não pude agradecer a ele a importância que ele dava à educação?
Meu pai, ele não tratava a gente com regalia. Nós não tínhamos muitas coisas que outros jovens da minha idade tinha, passear, poder dormir na casa de um colega. O papai sempre cuidou muito, sempre teve a gente um olhar muito próximo da gente. Ele nunca nos privou de nada, mas ele sempre esteve presente na nossa vida, sempre observando, vigiando, um pouco mais distante, mas a presença constante dele ali, a gente percebia, a gente sabia. Então, se eu tivesse que agradecer e que me encontrar de novo com alguém, eu agradeceria papai, para poder compreender, dizer que eu compreendo hoje ele melhor, abraçar ele, dar todos os beijos que eu não dei, né, porque ele vinha de uma criação que não se beijava, que não se abraçava, um filho, mas eu abraçaria ele muito e agradeceria ele. Janete, outro equívoco, dizem que a palavra enfesar vem de fezes. Enfesado, enfesar, fezes. Isso é um erro, isso é um equívoco. A palavra enfesar vem do latim, enfessare, e quer dizer ficar hostil, ficar com raiva. Deputada, o que a deixa mais raivosa no dia a dia? Enfesada. O desrespeito às pessoas, a arrogância, a falta de bondade das pessoas para com as outras. Isso me deixa muito, eu não diria nem enfesada, isso me deixa muito triste, decepcionada, atônita. É o fato das pessoas elas não terem gestos bondosos. A gente vê que a bondade ela tem sumido muito dos dias atuais. Essa falta de bondade, essa falta de interação, essa falta de respeito ao próximo, isso me incomoda bastante. Vou falar de boato e rumor. O boato é um relato falso ou verdadeiro. O boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Há algum tempo eu li um artigo de um amigo que ele disse o seguinte no artigo, que a mentira ela não se opõe à verdade, que a mentira é um antônimo da verdade. Porque, segundo ele, quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. Minha pergunta sobre sua vida. Janete de Sá, já inventaram uma notícia falsa sobre sua vida? Sim, já inventaram, sim. E essa notícia, ela me trouxe problemas seríssimos, porque ela foi até para as vias do judiciário, e eu sabia que era uma notícia plantada, que tinha por objetivo me parar. Eu entrei na política muito cedo, muito jovem, eu vinha do movimento sindical, onde eu trabalhava de uma forma muito correta, eu não estava acostumada com tanta falsidade, com tanta bolas nas costas, que a política, que é muito inerente da política. E aí eu não soube, no início, lidar com alguns problemas e acabei criando dificuldades no início da minha trajetória. Inclusive, dificuldades de me insurgir contra poderosos. Isso me trouxe alguns problemas que resultaram em se plantar situações falsas, uma situação falsa sobre o meu comportamento e que me deixou muito triste essa situação. Gerou até, eu acabei sendo cometida por um câncer na mama, de tanta angústia que me gerou por conta de ser uma mulher limpa, honesta, decente, nunca usei de nada em benefício próprio, que fosse público ou privado. Então, isso me Entendi. deixou muito constrangida, muito chateada, porque eu sabia que não era verdadeiro, que aquilo ali era uma situação que foi plantada para poder tentar me destruir, para tentar, na época a gente chamava assassinato de reputações. Felizmente, quem tem um Deus muito poderoso e quem pauta a minha vida é Deus, ele que vem me conduzindo em tudo que eu faço, e ele me conduziu e ele fez com que uma mulher que não tenho, ninguém, não tenho costa larga, não tenho proteção na justiça e nada disso, e eu acabei, foi constatado que realmente eram questões que não condiziam com a verdade, e eu acabei conseguindo superar, mas foi muito difícil, muito triste, muito lamentável saber que pessoas poderosas se juntam para destruir aquelas que primam pela verdade, pela honestidade, por andar pelo caminho correto. Mas isso acontece. Janete, você é uma mulher inteligente. Eu quero falar da palavra inteligência. A palavra inteligência ela é de origem grega, dos elementos inter mais legere. Traduzindo, saber escolher.
Para os gregos, para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Janete de Sá, qual foi a pior escolha de sua vida? Ou se lembra de uma escolha muito ruim que já tenha feito? Me lembro, sim. Foi quando eu não soube lidar com essa questão que foi plantada contra mim e eu escolhi enfrentar os poderosos. E você escolher enfrentar os poderosos sem ter uma costa larga, sem ter uma salvaguarda, é muito difícil. Eu sofri muito com isso, porque os poderosos se juntaram para tentar me destruir. Não conseguiram, não conseguiram, mas eu passei por um bom tempo, uns 4 anos, tendo que enfrentar essa decisão de me insurgir contra os poderosos. Entendi. Existe uma palavra em português curiosíssima que é chamada rinotilexomania. Rinotilexomania. Também existe rinotilexia. Rino quer dizer nariz. O que é rinotilexomania, deputada? É o hábito de colocar o dedo no nariz para extrair uma melequinha, um muco ou um objeto estranho. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual o seu hábito secreto? Qual a sua mania secreta? Não é nem secreto esse hábito, porque todo mundo vê. É. Quando eu estou muito nervosa, eu tenho o hábito, quando tem muita coisa, é um momento de tensionamento, eu tenho o hábito de ficar arrumando um cabelinho que esteja mais desalinhado para arrancar, como fiz agora. Pode observar, ele está um pouquinho desalinhado, ó, mas é um fio grande, então não é nem secreto, porque as pessoas já viram, já notam, percebem. Ela está tensa, ela está nervosa, ela está com alguma coisa para resolver, muita pressão, eu desforro meus cabelos. Ainda bem que eu tenho muitos e que não fiquei careca ainda. Até agora já puxou no podcast aqui? Acabei de puxar um, te mostrei. Mas você puxou para demonstrar ou realmente? Para demonstrar, mas não, até agora não, porque o podcast está tranquilo, né? Mas eu puxei para demonstrar. E realmente é um hábito que eu tenho, mas nos momentos de tensionamento, de muito estresse, tenho que tomar, às vezes, uma atitude que está me pressionando e eu não sei como fazer ainda, não encontrei ainda o caminho. Eu acabo desforrando no cabelo essa tensão. Janete, a palavra paixão é de origem grega e lá quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E compaixão tem a ver com o que sofre com o outro. Compaixão tem a ver com aquele que sofre a dor do outro. Janete de Sá, por qual segmento hoje da sociedade você sofre mais? Algum segmento ligado ao meio ambiente, ou ligado à educação, ou outro segmento específico? As mulheres. A matança de mulheres no Brasil, o desrespeito contra as mulheres, a violência que as mulheres sofrem. É muito injusto ainda o homem, marido, namorado, ex-namorados, ficantes, ex-ficantes, inconformados com uma separação, não buscarem no diálogo um meio para poder resolver o problema e decidir ir para as vias de fato, de espancar, de maltratar, de humilhar e de matar a mulher. Isso me dói muito. Eu entendo que é preciso tomar mais atitudes. Nós já tomamos algumas atitudes nessa direção. Inclusive, como política, eu tenho várias atitudes, como a implantação da Patrulha Maria da Penha, a Sala Lilás, que é uma sala humanizada para o exame de corpo de delito nas mulheres que são vítimas de violência, a notificação compulsória, a mulher que foi vítima de violência, que bateram ou na delegacia, ou num posto de saúde, ou numa UPA, ou num hospital, em que o profissional que está atendendo ela constatar que aquilo ali é um caso de violência, ele tem que notificar, fazer essa notificação para que a gente tenha esse registro e possa tomar as atitudes cabíveis. Então, tem várias atitudes nessa direção, porque é uma questão que me incomoda muito, que ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, muitas mulheres sejam vítimas de violência e percam a vida por conta de homens machistas que não aceitam a separação, que não aceitam a gravidez daquela mulher, que não aceitam, que não têm condição de assumir aquele relacionamento e acabam ceifando a vida daquela mulher, ainda muitas vezes jovem, mas a gente vê que são em todas as idades. Eu venho acompanhando
esses casos de violência contra as mulheres no meu estado e é uma situação chocante, uma situação alarmante, desesperadora. Ver isso nos dias de hoje e, mesmo diante de tudo que temos feito, ainda ser, ainda os dados, eles serem alarmantes, muito vultuosos de mulheres que são vítimas de violência e que têm a vida ceifada por conta disso. Janete, dizem também que adiar tem o mesmo sentido de procrastinar. Isso é um erro, tá? Adiar quer dizer marcar para outro dia. Procrastinar quer dizer o quê? Remeter continuamente para outro dia a prática de um ato, a realização de um evento. Procrastinar significa isso. Minha curiosidade, Janete de Sá, procrastina algo em sua vida? Não, eu não procrastino, não. Eu adio. Eu adio. Mas, assim, você, por exemplo, você quer ver um exemplo? Exonerar uma pessoa que você gosta. É difícil, mesmo sabendo que aquela pessoa não tem competência para o trabalho que foi determinado para ela, mas é difícil. Então, você fica adiando. Você fica adiando aquela atitude, até porque é uma pessoa que você tem consideração e respeito. Mas, em geral, eu não sou de tomar decisões muito céleres, mas também não tão demoradas. Eu adio porque a decisão, no meu entendimento, ela tem que estar madura para ela ser tomada, para que você não se arrependa. Eu particularmente, na maioria das coisas que faço, eu não tenho arrependimento, porque eu penso muito antes de fazer. Entendi. Eu não tenho arrependimento. É uma coisa ou outra, fica até difícil de pensar alguma coisa que eu tenha feito e que eu tenha arrependimento, porque eu tomo como base analisar bem, pensar bem antes de tomar uma atitude. Tá. O dromo é um sufixo grego e o sentido dele é lugar onde se corre. Autódromo, hipódromo. E o dromo já assume outro sentido. O sentido é lugar. Exemplo, fumódromo. A pessoa não corre, ela está parada fumando. Camelódromo, ela está parada vendendo. Sambódromo, ela está sambando vendendo. Então, o dromo, o sentido original, né, é lugar onde se corre e hoje assumiu outro sentido, que é lugar. Minhas duas perguntas têm a ver com lugar. Janete de Sá, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? A mais importante da minha vida, eu estava dentro de uma maternidade, quando tive meu primeiro filho, e depois não posso deixar de dizer outro, porque foram as duas notícias mais importantes. Quando eu tive eles, eu estava dentro de uma maternidade. E a outra, que também aí eu tenho que dizer também, porque são notícias importantes, foi quando eu ganhei pela primeira vez o meu mandato de deputada estadual. Então, assim, eu tenho algumas coisas, eu não sei. A mais importante foi o nascimento dos meus filhos, com certeza. Mas também foi importante ter recebido a notícia, ter vivenciado a notícia da conquista do meu primeiro mandato de presidente do meu sindicato, da conquista da minha primeira eleição, da minha reeleição, como sendo uma eleição onde eu dobrei a votação. Então, assim, tiveram algumas coisas importantes, mas eu asseguro que a melhor delas foi quando meus filhos nasceram e eu vi que eles estavam com saúde, que estava tudo perfeitinho, tudo no lugar. Essas foram as notícias mais importantes. Outra pergunta, Janete. Em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Difícil, hein? Que perguntinha difícil. Eu não saberia dizer. Eu quero estar bem, eu quero estar bem, eu quero estar com minha família, né, do lado deles, quero estar num lugar calmo, tranquilo, feliz. Eu não saberia dizer, não saberia dizer. É muito difícil pensar na morte, né? Entendi. Nos últimos dias da minha vida, eu quero estar num lugar calmo, tranquilo e ao lado das pessoas que eu amo. Ótimo. Janete, em português, existe a expressão enfiar o pé na jaca, que tem a ver com exagero. Na verdade, Janete, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A e jacá significava o quê? Cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá e enfiar o pé no cesto de cipó e o mesmo sentido, o sentido ele se manteve. Minha pergunta sobre sua vida. Janete de Sá, o que gosta mais de comer ou de beber? O que faz você enfiar o pé na jaca? Um
bom vinho é uma maravilha. Um bom vinho, uma boa moqueca, especialmente a capixaba, que realmente é a melhor. Eu conheço a culinária de quase todo o país, eu sou uma mulher que tive a oportunidade de conhecer quase que todos os estados brasileiros. Eu acho que eu só não conheço o Acre e Roraima. No resto, eu conheço todos os estados brasileiros, alguns países, e eu te diria que eu enfio o pé na jaca por um bom vinho e por uma boa moqueca capixaba. Janete, a palavra formidável, ela vem do latim formidare. E o sentido original era o seguinte: terrível, assustador. A palavra original de formidável estava ligada a algo terrível, a algo assustador. Hoje, formidável sugere um elogio, uma admiração. Minha pergunta, obviamente além da questão da violência contra a mulher, o que mais a assusta na atualidade? O avanço das redes sociais, dos meios tecnológicos, onde as crianças vivem hoje na frente de um computador, na frente de um celular, e acham que o almoço, o jantar, vai chegar pela rede social, pelo celular. E muitas vezes eu fico imaginando como que eles vão acreditar que tem alguém que está no campo para estar plantando, para estar colhendo, para que esse alimento chegue aqui. Alguém tem que trabalhar para poder adquirir esse alimento. Então, assim, o que me assusta é como que as novas gerações vão lidar com tudo que é virtual. Hoje o mundo é muito virtual e a vida ela não é virtual. A vida ela é real. Tem que se plantar, tem que se colher, tem que se adubar, tem que se trabalhar para poder ter os alimentos na sua casa, tem que se trabalhar para poder ter os seus bens de consumo, de produção. Ou seja, isso me preocupa muito, como que vai, talvez até não seja como a gente imagina hoje que essa juventude vai saber lidar com o virtual. Mas eu tenho muita preocupação. A geração que está chegando aí, essas crianças, elas são muito inteligentes, mas elas vivem no mundo virtual e a vida não é virtual. Alguém tem que ter um bom governo para poder tomar a direção de que é preciso ter mobilidade urbana, de que é preciso ter estradas para que os produtos eles saiam da propriedade. Então, quem é que vai fazer isso se tudo for virtual? Então, eu tenho muita preocupação com a banalização e com o fato das coisas cada vez mais estarem sendo levadas no campo virtual e não no campo real. A vida ela é real. A vida não é virtual. Ótimo. Janete, a palavra coitado, dizem por aí que ela está ligada a coito, sexo. Na verdade, isso é um erro. Coitado não está ligado a coito, a sexo. Coitado está ligado ao termo coita no sentido de desgraça, no sentido de dor, aflição. Coitar é uma palavra arcaica que tem o sentido de sofrer. Janete de Sá, em que momento de sua vida ocorreu um sentimento de dor, de aflição? Primeiro, quando eu perdi meus pais. Mas dor muito grande foi quando eu vi que eu estava sendo condenada por algo que eu não tinha feito. É uma dor muito grande, porque quando se era inocente e você está sendo condenada, não porque eu não fui condenada, mas você está sendo julgada por algo que você não fez, causa muita dor, e você, sem força política e sem os meios de comunicação para você levar a verdade. Então, isso me gerou muita dor, porque mexe com a honra da gente, com coisas puras e sinceras que a gente tem e que a gente faz questão de primar por elas. E você vê que, muitas vezes, por interesses escusos inconfessáveis, você acaba se vendo em situação que você não tem o controle, porque existe toda uma força por trás tentando destruir a gente. Então, isso dói muito, especialmente quando não se trata da verdade. E você não tem força suficiente para mostrar a verdade para as pessoas e mostrar a armação que muitas vezes você está sofrendo naquele momento, simplesmente por ser uma mulher, por você estar interferindo
no poder e nos interesses de algumas pessoas que se julgam acima de Deus. Janete, a palavra piscina, ela vem do latim. Piscis quer dizer peixes. Então, piscina significava viveiro de peixes. Aquário, aqua, quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. Com a evolução da língua, né, nós tiramos o peixe da piscina e jogamos onde? No aquário. Algumas pessoas, para se divertirem, preferem ficar em casa, por exemplo, e contemplam um aquário. Outras preferem sair e curtem uma piscina. O que Janete de Sá faz para se divertir? Olha, atualmente, eu assim, já gostei muito do carnaval, eu já gostei muito de teatro. Atualmente, eu gosto mesmo de estar no meio Ah, de alguns amigos, colegas que eu não vejo há tempo, reunir a família, reunir com os amigos. Por exemplo, eu agora tenho marcado para o dia 27 um encontro de amigas. Então, assim, eu abro mão de muita coisa para estar nesse encontro. Então, para mim, você o que eu gosto de fazer é estar reunindo com amigos e com a família. E poder viajar junto com a minha família. São as coisas que mais me dão prazer. De estar com a família em viagem, passear, esquecer das atividades que você tem para fazer, que são de muita responsabilidade, e poder estar em um local completamente diferente, onde não vamos falar de política, só vamos falar de amenidades, de coisas boas, interessantes, olhar pessoas diferentes, lidar com pessoas diferentes, estar conversando com as pessoas. Isso, para mim, é o que, atualmente, é o que muito me agrada. Agora, gosto muito, muito de um carnaval. Gosto muito de um carnaval, prestigio demais, mas como só tem uma vez ao ano, né, a gente não vou esperar um ano por conta do carnaval, então tem outras coisas interessantes. Mas eu gosto muito de apreciar o carnaval, da beleza do carnaval, dessa manifestação popular e cultural, que para mim é uma das mais democráticas existentes, por conta dela estar aberta a todo mundo, as pessoas podem ver, quem não vê em casa, vê da televisão, ou vê de onde pode. Para mim é uma das manifestações mais bacanas e de entretenimento que me agrada, que me alegra. Janete, a palavra companheiro, ela vem de dois termos latinos, cum mais panis. Cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, pão. Ou seja, companheiro é com pão. Então, originalmente, companheiro quer dizer o quê? O que come pão com o outro. O que come pão junto, né, com o outro. Minha curiosidade sobre sua vida. Janete, com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida política? Eu comi com algumas pessoas, o pão que o diabo amassou, com um colega que me acompanhou na vida política, João Batista, com o Elcio Uliana, que é um amigo de longa data, onde nós já comemos muito pão que o diabo amassou junto, com minha família, com minhas irmãs, meu irmão, com meus filhos. Eu já comi também o pão que o diabo amassou. A gente, eles compartilhando com a gente os problemas que a gente vivencia no trabalho, no dia a dia, especialmente na política. Então, já comi o pão que o diabo amassou com algumas pessoas que eu tenho assim como amigas de longa data. Por exemplo, Pedro Zorzal é um outro amigo que também já teve que ouvir muitas coisas e já comemos muito pão que o diabo amassou juntos. Então, assim, tem algumas pessoas. Eu, felizmente, tenho alguns amigos, mas amigos de muitos anos, amigos desde a adolescência, da juventude, e tenho em duas irmãs o meu porto seguro, onde a gente pode estar conversando de tudo na vida, e especialmente com o meu filho mais velho, que é quem me ouve mais, porque o meu filho mais novo, ele é mais, né, mais na dele, mas o meu filho mais velho, ele também me ouve muito. Então, Entendi. são com essas pessoas que a gente muitas vezes segreda algumas coisas e come o pão que o diabo amassou para poder estar vendo de que maneira que a gente lida com situações que não são fáceis de se resolver. Janete, em português existe a palavra reimoso. Não é remoso, é reimoso. Reimoso é tudo que faz mal à saúde. Então, deve-se dizer comida reimosa e não comida remosa. Deve-se dizer alimentação reimosa e não alimentação remosa. E o reimo de reimoso, ele veio do latim, assim como o reuma de reumatismo. Janete de Sá, se eu a convidasse para a minha casa, o que não poderia oferecer para comer e ou beber?
para comer, não me ofereça carne de caça. É. Eu não entendo por que as pessoas caçam os animais. Eu acho uma maldade tão grande, uma covardia, a pessoa estar com um rifle, ela mirar um animal e ter prazer em matar um animal. Né? É claro que eu não vou dizer aqui que eu sou totalmente vegetariana, porque eu não sou, mas hoje existem técnicas de você abater um animal e comer a carne de boi ou de porco, de maneira que você não sinta que houve um sacrifício. Entendi. Mas, mesmo assim, eu já tenho as minhas ponderações com relação a isso. Mas caça não me ofereça, porque eu acho uma covardia caçar um animalzinho que não está fazendo mal a ninguém, que não é, em geral, não é animal para corte e, no entanto, é caçado, como a gente vê muitos europeus fazerem isso. Então, não me ofereça carne, não me ofereça carne de caça. Agora, bebida, eu não gosto muito de cerveja, acho que empapuça, mas também não tenho nada contra quem beba, pode me oferecer, que eu vou tomar um copinho ou outro, mas assim, não é a bebida que eu gosto. Eu gosto mesmo de um vinho, de uma cachaçinha, eu acho uma cachaçinha, desde que boa, de boa qualidade, eu gosto, eu aprecio, mas um vinho, eu acho que ele sempre tem um bom lugar, né, de uma boa safra, é sempre muito bom, é sempre muito bem-vindo um vinho, tanto com peixes como carne vermelha. Janete, se perguntássemos às pessoas nas ruas quem são seus progenitores, eles diriam: são os meus pais. Isso é um erro. Os nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor, o que gera. Progenitor, avô, progenitor, avó. Os nossos pais, Janete, são os nossos genitores. Minha curiosidade sobre sua vida. Janete de Sá, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Acho que, deixa eu te dizer, meus avós, eu perdi eles muito cedo. Né? Minhas avós, coitada, elas tinham tantos filhos. A minha avó materna, minha avó, por parte de pai, era muito distante também. Então, assim, não posso dizer disso. Mas a minha mãe, não é nem elogio. A minha mãe, ela, assim, ela cantava para nós, sabe? Ela passou, ela era uma mulher muito simples, muito doente, muito simples, mas, assim, o elogio dela não era com palavras, era com gestos, era com ações. Então, a mamãe sempre protegeu muito a gente, sempre contou histórias, sempre cantou para a gente, não antes de dormir, mas assim, cantava durante o dia para a gente. Então, é isso. Eu não tenho assim um elogio de minha mãe, porque, na verdade, como minha mãe era muito doente, eu acabei precisando ser a mãe dela, eu precisei cuidar muito dela. Mas, assim, eu me lembro muito dela nesses gestos, nessas atitudes, nessas Entendi. ações, nessa bondade e neste carinho que ela tinha com a gente, esse cuidado que ela tinha com a gente, de fazer a nossa roupinha. Eu não me lembro de nunca ter saído com uma roupa que tivesse um rasgadinho, de cuidar de nossos machucados, das nossas feridas, tanto externa como interna. Então, é mais isso. Era muito mais, na minha época, enquanto Entendi. criança, as coisas eram muito mais exprimidas do que faladas. Entendi. Janete, quando você faz anos? Quando é seu aniversário? Dia 9 de janeiro. 9 de janeiro. E geralmente Eu sou de Capricórnio. Geralmente as pessoas cantam parabéns. Na versão original, a autora escreveu parabéns a você e não para você. Embora em português você pode dizer tanto parabéns a você ou parabéns para você, mas a canção, a letra original é parabéns a você. E no texto, a autora escreveu o seguinte: muita felicidade, e não muitas felicidades como as pessoas cantam. Apesar de que em língua portuguesa você pode dizer felicidade ou felicidades, não há problema quanto a isso. Minha pergunta quanto à sua vida: o que a deixa extremamente feliz? Me deixa muito feliz a bondade das pessoas. Me deixa muito feliz poder comemorar o meu aniversário. Eu gosto de comemorar aniversário, eu sou muito festeira. Isso me deixa feliz. Me deixa feliz a vitória. Você vencer, você lutar muito por algo e você vencer. Então, cada vitória
que eu conquisto me deixa muito feliz. A vitória dos meus filhos me deixa muito feliz. A vitória das pessoas da minha família, das pessoas próximas, me deixa muito feliz. Os gestos de bondade para com as pessoas, especialmente para com as crianças, me deixa muito feliz. O meu neto me deixa muito feliz, me deixa muito feliz. Assim, quando ele abraça espontaneamente, beija. Ele é uma criança, ele só tem 4 anos. Né? Às vezes eu dou um beijo nele, ele vem, me beija, me dá mais de 10, 20 beijos. Aí eu viro para ele e falo bem assim, Samuel, você é o amor da minha vida. Aí ele vira para mim e fala assim, vovó, eu te amo infinito, muitos infinitos. Quer coisa que deixa a gente mais feliz? Então, são coisas que nos deixam felizes. Não tem uma coisa apenas que nos deixa feliz. Mas o amor, o carinho, a alegria do meu neto me deixa muito feliz. Janete, candidato, o termo candidato, ele vem do latim candidatus. E candidatus significa vestido de branco. A escolha dessa cor tem explicação, né? Ela pretende vincular a questão de honradez, que o branco simboliza. Né? Minha curiosidade, minha pergunta. Qual o pior defeito que considera na maioria dos políticos, na maioria dos candidatos? A dissimulação, a mentira. É você propor algo para o eleitor que você sabe que não procede, que você sabe que não tem como se realizar. Para mim, o maior problema é enganar, é buscar enganar o eleitor daquilo que você tem a clareza de que não vai se realizar na prática. Ou seja, você enganar porque você não sabe é uma coisa, mas você enganar porque você quer simplesmente buscar o voto do eleitor, isso, para mim, é muito ruim, é muito feio, e isso desmerece a política, porque quem vota na gente vota acreditando que nós vamos estar representando esta pessoa num parlamento, num lugar que não cabe todos, só cabe, no caso do Espírito Santo e no caso dos deputados estaduais, são apenas 30 cadeiras. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é estar falando para esse eleitor a verdade, estar buscando honrar esse voto que foi conferido nas urnas. Então, para mim, a mentira é o pior dos problemas, é a dissimulação do político. Janete, a palavra maçaneta, ela vem de maçã. Maçaneta quer dizer maçãzinha. Porque antigamente a maçaneta ela se parecia com uma maçã, ela se parecia com essa pequena fruta. Minha pergunta, Janete de Sá, para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta para abrir a porta de seu gabinete ou de sua casa? Ai, difícil. Difícil que saia justa. Hã? Sim, isso aí sim. É uma saia justa, né? Porque eu teria até alguns políticos que eu não gostaria de virar maçaneta. Mas eu não viro a maçaneta para quem maltrata animais. Eu não viro. Janete, em português existe a expressão por um triz. E a palavra triz, ela só aparece nessa expressão na língua portuguesa. E triz vem do grego e quer dizer cabelo. Então a expressão por um fio, ela tem relação por um fio de cabelo. Né? Triz em grego quer dizer cabelo. Janete de Sá, o que não aconteceu em sua vida por um triz? Eu ter me candidatado para deputada federal. Por um triz, se eu tivesse me candidatado para deputada federal, com certeza eu estaria eleita neste mandato. Eu devia ter feito isso, mas essa questão de não querer ir para Brasília e achar que é um espaço que vai me deixar distante da família, eu acabei não ingressando nesse desafio que deveria ter feito naquele momento. Então, por um triz, eu não fui para Brasília. Janete, em português nós temos a expressão falar ao telefone, que significa falar próximo ao telefone. E falar no telefone é falar dentro do telefone. Por isso, recomendamos a expressão falar ao telefone. Janete de Sá, qual é o papel de parede que você está usando na tela de seu celular? O meu neto. O meu neto. Para sempre olhar aquela carinha linda, sorrindo e me inspirar
nele para poder estar fazendo as coisas que eu considero que são boas e importantes e que eu não Entendi. posso decepcionar ele jamais. Janete, a expressão amigo pessoal é um pleonasmo, é uma redundância. Todo amigo ele é Ele é pessoal. pessoal, é. Tá. No lugar de pessoal, nós podemos usar o termo íntimo. Amigo íntimo. Tá. Janete de Sá. Com qual amigo dividiria a última refeição de sua vida? Eu dividiria com alguns amigos, mas eu tenho uma amiga que nós estamos juntas desde os 14 anos de idade. Eu dividiria essa refeição com Rosângela ou com minhas amigas, que são minhas irmãs. Isso. É difícil, eu não tenho uma amiga só. Eu não tenho uma amiga só. Né? Eu preferia dividir entre a gente. Vamos comer um pouquinho, mas... Meus filhos, Tá. que são meus amigos. Eu tenho alguns. Tá ótimo. Eu não sou aquela mulher que tem um amigo só. Eu tenho poucos, mas eu tenho alguns amigos verdadeiros. Janete, em português existe a palavra tafofobia. Tafo, em grego, quer dizer túmulo, tumba, tá? Sepultura. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. E também existe a palavra tanatofobia. Tanato vem do grego Thanatos, que era o deus da morte. Tanatofobia é o medo de morrer. Janete de Sá, qual o seu principal medo? Não é da morte. É de deixar as pessoas que a gente ama. Esse é meu maior medo. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo desse afastamento que existe da gente com as pessoas que a gente ama, especialmente com os filhos e com o neto. Gosta de música? Gosto. Eu vou citar um trecho de uma música aqui, de Adoniran Barbosa. O nome da música é Tiro ao Álvaro. Conhece? Conheço. E a música começa assim: de tanto levar frechada do teu olhar. Janete, a palavra frecha, ela existe em português e está correta. Você pode falar tanto flecha quanto frecha. Flecha e frecha. São formas variantes. Grafias diferentes, mesmo sentido, ambas corretas. Tá? Obviamente, eu sugiro que se use flecha, porque flecha é arcaico, é ultrapassado. E flecha também, a origem da palavra flecha não está ligada ao índio, está ligada ao francês. A palavra flecha é de origem francesa. Janete de Sá cantaria, ou citaria pelo menos, um trecho de uma música para dedicar a uma pessoa especial? Eu gosto muito de uma muito antiga. Diga. Né? Eu tenho algumas assim que me lembra, como você deve ter percebido, eu tenho uma paixão muito grande pelo meu pai. Entendi. Né? Meu pai tem uma música de Nelson Gonçalves que ele cantava, que era Boneca de Trapo, pedaço da vida, que vive perdida no mundo a vagar. Farrapo de gente que inconsciente, peca só por prazer, vive para pecar. Então, assim, é assim como que ele gostava das coisas que as pessoas normalmente deveriam rejeitar, mas ele, desde sempre, o meu pai era muito além do tempo dele. E ele era um homem muito moderno para uma pessoa que hoje estaria com 90 anos de idade. Ele era um homem muito moderno, ele não tinha preconceito com as pessoas que viviam em situações que eram reprováveis na sociedade. Então, sim, essa música eu dedicaria a ele. Tem uma linda também que minha mãe... Eu venho de uma família em que os pais cantavam quando a gente era criança, que dançavam dentro de casa. Né? A gente aprendeu, a gente criança, aprender a dançar tango no Brasil é uma coisa difícil. Aprender a dançar samba, tudo bem, mas os meus pais dançavam tango dentro de casa. E nós lá em casa aprendemos a dançar tango, todas nós sabemos sambar bem, porque a gente vem da musicalidade, apesar do meu pai não ser músico, da minha mãe também não ser, mas naquela época se cantava muito dentro de casa. Entendi. E eu me lembro muito dessa música. Assim, outro dia eu mandei para minhas irmãs, que eu peguei ela no YouTube, mandei, vocês lembram de quem? E para os meus irmãos. Na hora, todo mundo lembra, porque era uma música
que todo mundo rejeita, mas que meu pai, por ser um homem muito além do tempo, ele amava. Janete, vamos finalizar. Eu tenho breves perguntas. E o que elas têm em comum? O termo ou, uma conjunção, a conjunção ou, que quer dizer alternância ou exclusão. Só vale escolher uma resposta. Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar, Praia, montanha ou campo? montanha, Academia ou caminhada na rua? caminhada na rua, Dia de sol ou dia de chuva? dia de sol, Filmes no cinema ou filmes em casa? filmes em casa, Café da manhã, almoço ou jantar? café da manhã, Doce ou salgado? salgado, Apartamento ou casa? casa, Cachorro ou gato? cachorro, e gato também, cachorro. Cachorro, Frio ou calor? calor. Obrigado. Ah, meu amor, obrigada a você. Obrigado mesmo. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre olhar e ver? Olhar significa você direcionar a visão para um determinado lugar. E ver significa perceber pela visão. Você pode estar olhando, mas você pode também não estar vendo nada. É isso aí. Siga o canal, deixe o seu joinha. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se veja no meio da multidão. É isso aí. Obrigada, Tchau. Ger. E Gostou? precisamos aprender sempre.